Ok, então nós paramos aqui, não foi, gente? Na última aula aqui, a gente viu como é que a gente fazia para provar, né? Usando a contrapositiva. Acontece que, às vezes, né? É mais fácil, então, em vez de você provar se P, então Q, é mais fácil você provar, então, em vez de você provar essa aqui, essas duas são equivalentes, certo? Então, o que acontece que, às vezes, é mais fácil você provar não Q implica não P do que o Q, do que o P implica Q. Então, esse aqui foi o exemplo que eu dei, né? Ó, você quer provar se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Isso é mais difícil de provar direto, né? Porque você tem n ao quadrado ímpar, você teria que escrever isso igual a um 2k, porque é complicado, né? Então, o que é mais fácil de fazer? É mais fácil você pegar essa... ao invés de você trabalhar com se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar, é mais fácil trabalhar com a contrapositiva dela, que é esta aqui, ó. A contrapositiva de se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar, é se n é par, então n ao quadrado é par. E essa aqui é mais fácil de provar, porque a prova é direta, né? Você chama o n de 2k, eleva o quadrado dos dois lados, então você tem n ao quadrado igual a 2k ao quadrado, né? Então aqui, ó, mais fácil, nós já fizemos, né? Com essa hipótese aqui, quando você quadra aqui, você tem 2k, né? Fica 4k ao quadrado. Você escreve como 2 vezes 2k ao quadrado, e isso aqui é par, né? Então, ao invés de você trabalhar com n ao quadrado ímpar implica n ímpar, você converte, você pega a contrapositiva dela e trabalha com n par implica n ao quadrado par. Isso é uma técnica de demonstração, tá? Então, sempre quando você tiver um teorema da forma se P implica Q, né? P implica Q, procure ver se a contrapositiva é mais fácil de provar. E tem um outro método, né? Também muito usado, que é o chamado método de redução ao absurdo. Então, esse método de redução ao absurdo, escreva aí, se algum de vocês já... escreva aí. Se alguém não viu esse método aí no curso, escreva no chat aí. Eu não vi esse método. Se algum de vocês não viu, escreva aí. Se ninguém escrever, é porque todos viram. Então, todos viram, né, esse método, né? Método de redução ao absurdo. Consiste em você... Ok, né? Consiste no seguinte, você quer provar que P... Você quer provar isso aqui, ó. Se P implica Q. Quer provar que P implica Q. Você vai supor que essa P aqui é sua hipótese. Essa aqui é a hipótese, certo? Vai supor que essa hipótese... P é a hipótese e Q é a tese. Você vai supor que o P é verdadeira, certo? E vai supor que esse Q aqui é falso. E aí você vai fazer o quê? Você vai construir uma cadeia de implicações. Você vai desenvolver o raciocínio, uma cadeia de implicações. E se você chegar a alguma contradição, ou com a hipótese P que você assumiu, ou com qualquer outro fato matemático já conhecido, ou com qualquer outro teorema matemático, então automaticamente isso vai ficar provado que P implica Q. Ou seja, que P, você vai ter provado que P implica Q. Certo? Então, isso é redução ao absurdo. Então, essa é uma forma de ver, né? Primeira forma de ver, como eu falei. Uma segunda forma é você... Quando você diz que P... Aqui está dizendo que P é verdadeiro e Q é falso, você está basicamente supondo que isso aqui é falso, né? Quando é que isso aqui é? Quando é que P implica que é falso? Quando P é verdadeiro e Q é falso. Então, outra forma suponha que esse teorema não vale. Suponha que P implica que é falso. Então, veja o que isso acontece. Então, essa é uma outra forma de ver.
Vamos ver um exemplo? Então, vamos aqui ver um exemplo aqui. Por exemplo, aqui. Um exemplo para justamente essa segunda forma de ver. Ó, eu quero provar aqui que o vazio, que esse vazio está contido em A. Como é que você prova que o vazio está contido em A? Bom, não dá para provar diretamente aqui, né? Porque diretamente é assim, você provar. Então, quando é que o A está contido em B? Quando é que isso aqui está contido em B? O que isso aqui significa? Por definição. Significa que, ó, para todo x, se o x pertence a A, né, isso aqui implica que o x pertence a B. Ó. Significa isso. Para todo valor x, ó, se x pertence a A, isso implica que x pertence a B. Então, quando você... Então, se isso aqui é falso, né, vamos supor que isso aqui vamos supor que isso aqui é falso. Vamos supor que isso aqui é falso. Então, suponha que vazio não está contido em A. Quando é que um conjunto não está contido em outro? Quando é que um conjunto não está contido em outro? Então, por exemplo, você tem aqui o A e você tem o B. O A não está contido em B. Por quê? Porque existe aqui, ó. Existe um X que está em A e não está em B, né? Então, ou seja, quando é que o A não está contido em B? O que isso aqui significa? Que existe um X, né? Tal que o X pertence a A e X não, aliás, e não pertence a B. Não é isso? Ó? Não é assim que a gente usa? Então, olha só. Suponha que vazio não está contido em A. Então, existe X pertence a vazio e X não pertence a A. Bom, eu não sei se X pertence a A ou não. Eu não sei avaliar se essa parte é verdadeira ou não. Mas o fato é que, como aqui, ó, você está dizendo que existe um X em A, automaticamente, ó, isso aqui já dá uma contradição. O fato de que essa afirmação que X pertence a vazio e X não pertence a A, isso aqui é falso. Não depende dessa informação, se X pertence a A ou não, mas isso aqui, ó, é falso, porque o vazio, por definição, é um conjunto que não possui elementos. E isso é uma contradição. Logo, vazio está contido em A. Para qualquer A, né? Inclusive pode ser o próprio vazio, né? Por exemplo, o vazio está contido em vazio? Sim. Né? Porque é para todo A. Então, gente, olha só. Observe que aqui a gente está usando, apareceu aqui um outro símbolo lógico, que são os quantificadores, tá? Então, esses símbolos que eu usei aqui, isso aqui, ó,
você vai ler assim, ó, para todo. E este aqui você vai ler assim, ó, existe. Isso aqui é chamado de quantificador universal. E este aqui este aqui, tá? Quantificador universal é o A de cabeça para baixo, e esse E invertido é o quantificador existencial. Então, acontece que para montar os teoremas, né, e as proposições matemáticas, muitas vezes a gente precisa, tá, desses quantificadores. Então, eles vão e justamente saber manusear esses operadores é o que às vezes torna a interpretação dos teoremas um pouquinho mais complicada. Tá? Então, veja, para a gente definir aqui a inclusão de conjuntos, a gente precisou aqui do quantificador, né? O quantificador universal, porque para o A estar contido em B, é preciso que todo X, né, está em A, esteja também em B. Então, não pode ser só alguns ou só um, né? Tem que ser todos, né? Então, eu coloquei aqui do lado de fora, ó, o quantificador aqui, ó, em parênteses, para todo X, e aqui dentro, então aqui eu coloco a variável, e aqui dentro do cochês eu coloco a implicação, a expressão envolvendo a variável. E como é que eu nego uma expressão, um quantificador? Por exemplo, como é que eu nego que A, quer dizer que o A não está contido em B? Eu preciso negar essa expressão aqui. Para você negar uma expressão com quantificador, aí você precisa inverter o quantificador. Então, aqui, ó, a negação do para todo existe. E a negação da implicação, a gente sabe, né? Como é que você nega a implicação? Como é que você nega P implica Q? Isso aqui é assim, você nega P, aliás, você não nega P, né? Isso aqui é P, e não Q, certo? A negação de P implica Q é P verdadeira e Q é falsa. É P e não Q. Então, como é que você nega X pertence a A, implica X pertence a B? É X pertence a A e a negação de X pertence a B é X não pertence a B. Foi exatamente isso que a gente usou aqui, tá vendo? Só que aqui eu estou usando com símbolos e aqui eu estou usando com palavras. Qual que é a importância disso? Gente, matemática é assim. A gente tem que saber transitar nesses dois mundos, tá? O mundo dos símbolos e o mundo das palavras. Então, quando você vai escrever a matemática, é melhor que você escreva com palavras, para todo, existe. Então, esses termos da língua portuguesa. Só que acontece que tem expressões, vão aparecer aqui expressões, que elas, às vezes, elas são mais complicadas, tá? Então, às vezes, você vai precisar negar algumas expressões matemáticas e, às vezes, pode ser difícil a gente negar diretamente na língua portuguesa. Então, é bom, às vezes, você saber traduzir essas afirmações, essas proposições, usando esse símbolo lógico, tá? Porque lá fica mais fácil de você, por exemplo, negar, tá? Negar essas afirmações. Então, isso vai ajudar muito aí no curso, tá? Então, mas isso é bem intuitivo, né? Se eu dissesse, ó, todos os alunos aqui nesta aula são homens, como é que você nega? Ah, existe uma mulher. Então, basta que exista, tá? Não precisa ser duas, tá? Se eu falar assim, ó, todos os alunos aqui dessa aula são homens. Aí você vai falar assim, não, tem duas mulheres, né? Não precisa, porque para negar existe, tá? Esse existe pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser todo mundo, mas não importa a quantidade, tá? A existência tem que ter pelo menos um. Para você negar o todo, você tem que exibir um. Falar, existe um. Então, essa é a negação. E o contrário também vale, tá? Se você falar,
Por exemplo, se eu disser assim, existe uma mulher nessa sala, como é que você nega isso? Eu falo assim, ó, não todas os alunos são homens. Você negou, entendeu? Negação de existe uma mulher na aula é todos os alunos não são mulheres, não são mulheres, mas esse não são mulheres é o quê? É homem, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta sobre esses quantificadores? Eu estou supondo aqui que vocês mais ou menos, né, já usaram alguma, né? Pode ser que não assim formalmente, mas talvez vocês já tenham se deparado aí. Não é uma coisa nova, assim, talvez, né? Mas... Então, agora, vamos pegar isso aqui, ó. Raiz de 2 é irracional. Então, esse aqui é um exemplo clássico, tá? Como é que a gente usa aqui a redução ao absurdo para a gente provar isso aqui. Então, assim, a questão da própria redução ao absurdo, a filosofia é mais ou menos o seguinte, que um ataque direto falha, entende? Então, a questão é essa, você não ataca o problema diretamente. Então, em vez de você provar algo diretamente, você faz o quê? Você meio que ali você faz um desvio, né? Você supõe que não é, né? E vê o que acontece. Mas não é um ataque direto, né? Por isso é chamado de uma prova indireta. Mas olha só, eu disse assim que os teoremas matemáticos geralmente são escritos assim, né? Se P implica Q. Geralmente eles têm essa forma. Você tem uma hipótese, você tem uma tese, né? Então, por exemplo, como é que eu poderia, já que eu quero trabalhar aqui, supondo uma hipótese, certo? É isso? Usando aqui, ó. Eu quero supor aqui que o P é verdadeiro, certo? E o Q é falso. Eu vou afirmar a hipótese e vou negar a tese. Mas para eu poder afirmar uma hipótese e negar uma tese, eu preciso ter uma hipótese, eu preciso ter uma tese. Isso acontece quando você olha diretamente para raiz 2 irracional. A princípio, não parece que aqui tenha uma hipótese e que aqui tenha uma tese, não é isso? Então, mas tem, tá? A gente só precisa escrever um pouquinho melhor, ó. Então, primeiramente, o que é o raiz de 2? Né? Primeiramente, o que é o raiz de 2? Quando você afirma que esse raiz de 2 é um número A, ó, por definição, o que significa? Significa que A ao quadrado é 2, certo? Então, aqui já aparece uma hipótese, né? Porque, olha só, isso aqui ó, você pode escrever assim, ó. Se A ao quadrado é igual a 2, e nesse caso eu estou afirmando que o A é raiz de 2, não é isso? Então, A é irracional, tá vendo? Aí agora, eu, por assim dizer, deixei a afirmação mais clara. Ela está nesse formato, não tá? E aqui é o P, a hipótese, e aqui é o Q, que é a tese. Bem? Então, vamos tentar provar isso aqui bem bonitinho, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Usaremos, eu estou provando, tá? Usaremos o método. Vou fazer uma letrinha melhor aqui. Usaremos o método de redução ao absurdo, certo? Então, seja... Então, olha só. Então, eu vou supor, certo?
Suponha que a ao quadrado é 2 e a é racional. Estão vendo aí onde que entrou a... Tá vendo? Eu afirmei a tese que a ao quadrado é 2, mas aqui eu já neguei a tese, né? A tese não é que eu quero provar, é que A é irracional. Então eu neguei a tese, ó. Supôs que A é racional, porque a negação de A é irracional é que A é racional, certo? Agora, sejam Mn e N tal que não, tal que não. Seja já que eu afirmei que o A é racional, por definição, se o A é racional, então esse A tem que ser da forma M sobre N, não é isso? Então, olha só. Seja A igual a M sobre N com Mn naturais. Por quê? Porque eu estou supondo que se o A é racional, então vai existir Mn. E aqui vem uma coisa muito importante, ó. E podemos supor ainda, ou supor sem perca de generalidade, e podemos supor ainda que isso aqui é crucial na demonstração. Que o Mn são primos entre si. Por que eu posso supor isso? Porque eu posso sempre escrever o A na forma irredutível, né? Então, por exemplo, se o A fosse, sei lá, 4 sobre 8, você poderia simplificar, né? Dividir 4 no numerador em cima e embaixo, ficaria meio, né? Então, qualquer fração pode ser pensada na forma irredutível. Então, eu estou decretando, olha, então o A é racional, então quando eu escrevi o A igual a M sobre N, eu já tomei o M e o N sendo primos entre si. Assim, então olha só, eu vou trocar aqui, ó, substituir o A por N sobre N aqui, não A ao quadrado sobre 2, né? Então eu tenho assim, M sobre N ao quadrado igual a 2. Isso aqui eu vou atalhar um pouquinho aqui com as implicações. Isso implica que N ao quadrado sobre N ao quadrado é 2. Isso aqui implica que o M ao quadrado é 2N ao quadrado. Ponto. Muito bem. O que a gente já tem aqui? A gente tem, então, que N ao quadrado tem que ser igual a 2N ao quadrado. Certo? Agora, aqui tem uma coisa interessante, ó, porque aqui está dizendo que o N ao quadrado é par, né? Por que o N ao quadrado é par? Porque é 2 vezes alguma coisa. É isso? Então, N ao quadrado é par. Então, M ao quadrado é par. E
E isso implica... Aqui, uma vírgula. E isso implica que... O que isso implica, gente? Agora aqui vou puxar um link com coisa que a gente já viu, né? Isso implica que se o m ao quadrado é par, isso implica que m é par. Aqui eu estou já, né, apelando aqui já para um conhecimento prévio, né, que a gente fez aí para cima, né. Obviamente, em algum momento eu vou ter que usar alguma coisa que eu fiz, porque eu não posso provar tudo, né? Senão a coisa vai ficando grande, grande ali e você perde o fio da meada, né? Então, então é par. E isso implica que n é par, m é par. Então, é par, vírgula. Isto é, se o m é par, n é igual a 2k para algum k natural. Certo? Agora eu vou fazer o quê? Vou substituir esse n igual a 2k aqui, ó. Então, portanto, eu vou trocar aqui, ó, 2k ao quadrado é igual a 2n ao quadrado. Isso aqui vai implicar o quê? Pessoal, vamos esticar mais aí uns minutinhos, pode ser? Mais 5 minutinhos? Fechar essa demonstração? Isso aqui é 4k ao quadrado igual a 2n ao quadrado. É isso? Eu levei dos dois lados aqui. E aqui eu posso cortar aqui o 2 com o 2 lá do 4, né? Divide 4 por 2, o 2 por 2. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 2k ao quadrado é igual a n ao quadrado. E aí, o que vai acontecer? Então, se n ao quadrado é 2k ao quadrado, quer dizer que o n ao quadrado é par. É par. E então, n ao quadrado é par. E assim, n... Eu não vou usar aí assim, porque eu quero passar a ideia aqui que eu estou usando uma implicação. Então, eu vou usar uma implica para dizer que tem uma implicação embutida aqui. Então, eu vou usar a mesma coisa. E isso implica N, isso implica que N é par. E eu já tenho a contradição, né? Porque qual é a contradição? Vou só circular aqui. A contradição é que a gente chegou que N é par e que N é par. Não pode, né? Os dois serem pares, porque se os dois forem pares, então eles são múltiplo de 2, né? Ou seja, 2 divide cada um deles, então eles não podem ser primos entre si. Né? Quando é que dois números são primos entre si? Não tem nenhum divisor em comum deles maior que 1, né? O único número que divide os dois ao mesmo tempo é o 1. Mas aqui, se M é par e N é par, está dizendo o quê? Que o 2 divide os dois, né? 2 divide o M, 2 divide o N. Essa é a contradição. Aí eu vou escrever isso aqui para o leitor saber, né? O que eu estou falando, né? Não posso parar aqui. Aí eu vou escrever aqui, ó. Mas isso
é uma contradição, pois, aí eu vou lembrar, né, o leitor aqui, o MDC de N com M é 1, certo? Agora eu vou finalizar. Portanto, agora eu estou dando o checkmate. Portanto, eu afirmei aqui, ó, suponha, não, como isso aqui é uma... Estou provando o quê? Ó? Quero provar isso aqui, né? Portanto, o A é o quê? É irracional, né? Portanto, A, eu vou reforçar que ele é igual a raiz de 2, é irracional. E aí eu finalizo a minha demonstração. Seria mais ou menos isso, tá? Se procurar aqui, pode ter alguma coisinha ou outra, mas aqui tem uma estrutura de demonstração que eu quero chamar a atenção com vocês, tá? Claro que aqui tem uma ideia principal. A ideia principal é realmente escrever o A como M sobre N, né? Elevar isso, igualar isso aí. A ideia principal é usar o método de redução absurda. Igualar a 2 e aí extrair essas consequências. Mas eu chamo a atenção para vocês de como é que realmente é uma prova, gente. Ó, uma prova é sempre assim, tá? Você tem, olha, um início, um meio e um fim, tá? Então, uma prova, você pode pensar assim, ó. Ela conta uma história, tá? Conta uma história. Você está contando uma história para a pessoa. E quando você vai contar uma história para alguém, a pergunta é: quem é esse alguém? Quem é o seu público? Isso é importante, tá? Então, quando você vai escrever uma prova, você tem que saber quem é o público. Nesse caso aqui é fácil de descobrir, né? O meu público são vocês. Eu estou provando para quem? Para vocês. Se eu fosse provar isso aqui para sei lá, um outro professor, um colega meu, eu não iria seguir esse nível de detalhamento. Eu estou sendo muito detalhista porque essa prova aqui é destinada aos meus alunos, que eu quero que eles aperfeiçoem, tá? A habilidade de prova deles. Se vocês estiverem escrevendo uma prova, como vocês fizeram lá no Moodle, quem é o público de vocês? Essa é a primeira pergunta. A resposta é: o público de vocês é principalmente vocês mesmos, tá? Então, vocês não estão escrevendo aquela prova para mim, tá? Apesar de que eu vou avaliar ela, porém não é para mim, porque como eu já sei o assunto, se fosse assim realmente para mim, você poderia fazer aquelas provas em uma linha, ou até metade de uma linha. Eu já iria entender o que você está falando. Como eu estou pedindo para vocês escreverem com mais detalhe, isso já, por si só, isso já está, é para mostrar que quando vocês estiverem escrevendo, vocês têm que ter em mente que você está escrevendo para o seu colega entender. Tá? Não é para mim entender, tá? Então isso é importante, tá? Você ter sempre o público. Dependendo de para quem você vai ensinar, o nível de detalhamento é diferente. Então, uma coisa é eu ensinar, fazer uma prova lá para o aluno do ensino médio. Uma coisa é eu fazer a prova para o aluno da universidade. Uma coisa é eu fazer uma prova para o aluno lá do primeiro e do segundo semestre de matemática. Outra coisa é eu fazer uma prova para o aluno do último semestre de matemática. Entende? Então, isso é importante quando você for contar a sua história. Outra coisa, então, eu disse que é como contar uma história, porque tem um início. Esse início da sua história, na matemática, consiste em quem? Você falar qual é o método que você vai usar para provar e quais são as hipóteses que você está admitindo. Então, por exemplo, aqui, qual é o início aqui? Olha, o início da minha história, eu comecei falando, ó, que eu ia usar o método de redução absurda.
Porque isso aqui já situa o leitor. Você já vai ficar atento. Ah, ele vai usar o método de dedução absurdo. Se você fosse usar a contrapositiva, você ia falar assim, olha, usando o método da contrapositiva. Então, você tem que falar no início qual vai ser o método de prova que você vai usar. Porque se você já começar do nada, supõe aqui, aí você deixa o leitor perdido, né? Porque suponha que A ao quadrado, quer dizer, se for um leitor mais experiente, ele vai entender. Mas eu já disse, vocês não estão escrevendo para o leitor experiente. Portanto, a rigor, você tem que fazer isso, dizer qual é o método e depois quais são as hipóteses. Então, aqui, ó, tá dito, ó. Eu falei qual é o método, aí suponha, né? Esse suponha, ao mesmo tempo aqui que eu estou dizendo quais são as hipóteses. Qual a hipótese que eu estou assumindo? Estou falando que o ao quadrado é 2 e que o A é racional, né? Então, ao mesmo tempo aqui, eu já estou expondo assim, o ponto de partida que eu vou começar, que são as hipóteses, né? E, ao mesmo tempo, já estou mostrando que eu estou usando a redução absurda aqui, ó. Eu afirmei a hipótese, que é o quadrado igual a 2, e eu neguei a tese, né, que A é irracional, né? Então, ao fazer isso, eu transformei a hipótese P e a negação da tese Q em premissas, em hipóteses de partida, em ponto de partida, ou seja, está entrando aqui no que eu falei, ó, são as hipóteses, ou seja, o ponto de partida, o que você vai assumir de início. Então, isso é você contar a história, né? O equivalente, se eu estiver assistindo um filme ou lendo um romance, qual é o equivalente disso na literatura ou no cinema? É você apresentar os personagens, né? Sim, você começa como apresentando os personagens, né? O ambiente lá, né? Quem são os personagens, onde é que eles estão. Então, isso é o início. Aí, agora, você vai para o seu meio da história. Qual que é o meio da história? O meio da história, na matemática, são os passos do raciocínio. Ó. Então, tudo aqui é o início, ó. Aqui é o início. Toda essa parte aqui é o meio, né? É o meio da história, certo? Esse meio da história aqui é onde você vai fazer todas as contas, né? Desenvolver o seu... procurar as implicações das suas hipóteses, né? Na história é onde vai desenrolar a trama, né? Sim, apresentou os personagens, estão fazendo isso, aquilo, outro. Então, isso aqui quer uma coisa, aquele outro quer o contrário desse outro, vai rolar uma briga, e aí a história vai rolando, né? Assim, não vai rolando a história? Ou seja, o meio da história é onde ela ocupa a maior parte, né? Tanto da trama do livro ou do filme, quanto aqui da sua prova, certo? Mas quando chegar lá no fim, né, vai ter que ter um fim. É assim? Não pode ali no filme ali, né? A coisa vai haver um clímax, né? Aquela tensão e depois as luzes apagam, acabou o filme. Não, né? Tem que ter um desfecho, não tem que ter um desfecho. Pois é, o desfecho é muito importante numa prova. O desfecho é você falar, no caso aqui, ó, a conclusão, é você falar isso, ó, mas isso é a contradição, pois, portanto, aqui está o desfecho. Ou seja, o desfecho está em você chegar e escrever essa parte, ó, isso aqui é a contradição, porque aí você já está amarrando aqui com o início, e você não está usando o método de redução ao absurdo. Qual é o absurdo que você chegou? É aqui que você está indicando, ó, o absurdo que você chegou, né? Então, aqui o leitor vai saber que você chegou onde você queria. Se você não colocar aqui, mas isso é uma contradição, você vai dificultar a vida do leitor. Vai ficar faltando uma parte, né? É uma contradição. Aí aqui eu dou o checkmate. Portanto, aí, ou seja, esse portanto é lá a tese, né? Que eu queria provar lá no início. Ou seja, eu queria provar, não era isso aqui? Então, eu tenho que finalizar com a tese verdadeira. Não é a negação da tese, não. É o que realmente eu queria chegar, né? Ou seja, que o A é irracional. Então, no final, você tem que ter uma conclusão, tá?
Então, basicamente, gente, essa é a estrutura de uma prova, tá? É basicamente, quando vocês forem escrever, vocês têm que falar o método que vocês vão usar, desenvolver os passos e, no fim, escrever lá a conclusão que você chegar. Tudo bem, gente?